Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre livro de artista e livro objeto. Livro de artista são obras de arte realizadas sob a forma de um livro. Na maioria das vezes, o livro de artista ou o livro objeto não possui palavras. E o formato mais conhecido é o formato de sanfona, como estes que estamos vendo agora. Existem também algumas variações decorrentes deste formato sanfona. Então, formatos com recortes, com aberturas, com vazados que possibilitam a projeção da sombra, né? Reparem essa foto aqui ao lado, tá? Este exemplo aqui ao lado, ele mostra como funciona um livro de artista aberto e depois de fechado. Então, o que essa imagem nos está mostrando, né? Então, essa imagem lá em cima, ela apresenta um livro fechado, né? Até parece uma agenda, né? Uma capa preta, e só fechado é um livro normal, né? Mas, para se tornar um livro de artista, o que precisa, né? Precisa a interação do público. Então, para o livro acontecer, precisa a interação do público. Então, ele só vai se transformar num livro de artista quando a gente abrir e manusear. Aí a gente vai entender a produção artística. Então, geralmente os livros são pensados para o público interagir com a obra. Em muitos casos, se você não manusear o livro, você não vai entender o trabalho, né? Porque fechado ele não funciona, assim como este exemplo que está aqui. Se ele está fechado numa caixa, a gente não entende, então a gente precisa abrir e manusear para entender o trabalho. Neste trabalho aqui ao lado de Augusto de Campos, além da palavra lixo, qual outra palavra que está escrita no trabalho dele? Tem uma outra palavrinha escondida ali. Que palavrinha que está escrita ali? Vocês conseguem perceber? Então, geralmente o livro de artista é publicado em poucas ou em edições únicas, como no caso aqui dessa artista, né? Essa artista, ela utiliza livros já existentes como base para suas criações. Este caso aqui é um exemplar único, tá? Na maioria das vezes, a narrativa de um artista, ela é feita através da imagem, né? Então, a narrativa do livro de artista, na realidade, né? Ela é feita através do uso da imagem. Então, se a narrativa ela é feita através do uso da imagem, qual é a narrativa deste livro aqui? Qual é o tema deste livro? E este outro, qual é o tema deste? Já este aqui, né? Olha que interessante esse livro. Esse livro, ele mantém, né, a ideia de um livro. A apresentação dele é a apresentação de um livro. Mas a narrativa literária, ela é substituída pela narrativa plástica, ou seja, né, você não lê, né, você não lê nada com palavras, você faz a leitura com a imagem, né? Então a mensagem ela não é te passada com um texto, né? A mensagem é te passada com uma imagem, né? Então não é um texto verbal, né? É um texto visual, você faz a leitura da imagem. Este outro trabalho aqui de Teresa Yamashita, ela também vai usar um livro como base, mas neste caso aqui, ela vai agregar outros elementos e dobraduras no trabalho dela. Aqui a artista transforma um velho livro em um diário imaginário de viagem. Também essa artista também pega um livro antigo para transformar num livro de artista. Bem, este aqui é um livro maravilhoso, né? Ele é muito criativo, muito bonito, né? Ele é todo feito à mão, tá? E por ele ser vazado, você consegue dar uma espiadinha na página a seguir, né? Então, ele é muito criativo, você abre o livro e você consegue ver um pouco do que está por vir ainda, né? É um livro bem interessante. Então, como a gente viu, o livro de artista, ele não possui um formato engessado, ou seja, ele não tem ele não é um formato tradicional, né? Ele é livre, ele tem várias formas. E quando ele toma uma forma mais livre, quando ele se desprende bastante desse formato de livro, ele se torna um livro-objeto, como esse que está aparecendo agora. Tá? Ele é diferente dos outros que a gente viu já. Vocês viram que ele já está se tornando um pouco diferente dos outros, ele está se desprendendo da ideia de livro. Tá? Então vamos ver mais alguns exemplos. Ainda com papel, a gente tem Lia Frank. Lia Frank ela usa papel e linha na sua produção.
Este exemplo aqui ao lado, ele é bem parecido com um catálogo comercial, aqueles catálogo comercial de loja de tecidos ou de tinta, né? Então o manuseio dele é diferente, você segura na pontinha e você vai na ponta em cima e você vai mexendo nas imagens, né? Então o formato do livro, os materiais são infinitos, são de infinitas possibilidades, né? Este livro aqui é um livro de Sharon Sharp. Este livro, o nome dele é Livro Bandeira. Este trabalho, ele tem ali umas janelinhas vazadas que possibilitam ser utilizadas para expor imagens, né, para mostrar imagens e destacar imagens. É um formato bem inusitado, bem diferente, acaba valorizando a imagem. Ali não está aparecendo, está transparente, mas é utilizado ali, aquela janelinha para expor imagens. Então, agora a gente tem mais exemplos de livro objeto, tá? Este exemplar aqui, ele é de Ellen Maloney e ele é de acrílico, tá? Então esse é um livro objeto, assim como este aqui, né, de Valtércio Caldas, que também é de acrílico, e este na sequência, que além de acrílico, tem LED na sua composição. Então vocês viram, a gente iniciou lá, né, lá no início do vídeo a gente tinha trabalhos com papel, e a gente chegou agora aqui no final com trabalho de acrílico com LED, né? Então uma infinidade de possibilidades, né? Esse outro trabalho aqui, ele acaba confundindo a gente porque ele se parece uma escultura, mas ele não é uma escultura, ele é considerado um livro-objeto, né? Mas parece uma escultura, a gente olha ali, conforme ele fecha, parece uma face, né? Então, pessoal, para finalizar e para resumir, tá? Como a gente viu, o livro de artista, ele não possui um formato tradicional, tá? Não existem materiais, não existem regras ou estruturas definidas para a construção do livro de artista. Tá? O livro de artista, ele é uma obra de arte em si, né? O livro, ele é entendido nele mesmo como uma obra de arte. Tá? Sem padrões, sem regras definidas, existe a liberdade para a criação do livro de artista ou livro-objeto. Então por hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é curtinho, mas mas acho que deu para entender a ideia do livro de artista e de livro-objeto. A atividade referente a esse vídeo, ela tá no portal junto com a descrição e o link, certo? Beijo, saudade de vocês!